São hemofílicas a todos. A hemofilia é uma doença da qual se diz ter conhecimento há mais tempo na história. Porém, ainda hoje, ela é extremamente desconhecida e mesmo médicos muitas das vezes têm dúvidas. Mas, de fato, a hemofilia é uma doença extremamente antiga. Registros, até mesmo no Talmud, davam conta de um distúrbio hemorrágico, onde crianças que faziam a circuncisão sangravam muito e algumas chegavam a morrer. Esse fato levou até mesmo a mudanças nos dogmas da religião judaica, onde, se em uma família uma criança circuncidada tivesse um sangramento intenso, isso deveria ser observado. E caso na família esse fato fosse corriqueiro, essas famílias eram desobrigadas da circuncisão. Porém, naquele tempo ainda não se tinha o nome hemofilia, que significa exatamente. Com o passar dos anos, novos estudos foram surgindo. Ainda no período dos czares russos, não se tinha ainda o conhecimento certo do que era a hemofilia, nem de como tratá-la. Porém, um czar russo teve um filho, que seria o seu descendente direto, Alexei. Alexei tinha hemofilia. Para tentar livrar o príncipe da hemofilia e de suas consequências, um curandeiro, que era também o chefe do exército, pessoa extremamente influente e que influenciava as pessoas com suas falas. Rasputin. Rasputin se tornou mesmo uma lenda, mais até mesmo do que o príncipe Alexei. Com a Revolução Russa e a tomada do poder pelos comunistas, Alexei nunca chegou ao poder. Porém, no período em que ele cresceu e foi preparado para se tornar o chefe ou o rei máximo da Rússia, vários tratamentos, alguns mirabolantes e alguns bastante estranhos, foram realizados, não no príncipe, pois, obviamente, ele era o príncipe. Esses tratamentos foram testados em pessoas que tinham esse mesmo distúrbio. Porém, os da vassalagem, aqueles que serviam ao rei. Se o tratamento funcionasse, seria utilizado no príncipe. Infelizmente, muitos desses tratamentos não funcionaram. Veneno de abelha foram alguns dos tratamentos utilizados, que infelizmente não funcionaram. Vários outros tratamentos também foram usados, mas não deram certo. Com o passar dos anos, novos estudos vieram. Ciência dos fatores de coagulação. Os estudos que levaram ao conhecimento desses fatores de coagulação e da possibilidade de se fazer a reposição deles trouxe, de fato, avanços no tratamento. A descoberta de que os fatores de coagulação estavam no plasma, a possibilidade de fracionar esse plasma, depois a retirada do crio precipitado, uma parte do plasma onde está ricamente concentrado os fatores de coagulação, e o crio precipitado foi o primeiro tratamento efetivo para a hemofilia, foram esses os primeiros grandes avanços ainda em 1960. Já em 1965, já se extraía o fator de coagulação para a produção de hemoderivados. Esses hemoderivados, infelizmente, só chegaram a partir de 1970 para o público, mas seus estudos já demandavam 1965. Em 1965, ele já era extraído e já estava disponível em laboratórios em testes. Para o público, chegou em 1970. Porém, esses fatores não tinham inativação viral. O plasma era obtido em compras em países pobres. Grandes ônibus faziam viagens nesses países fazendo a coleta. Não havia checagem das pessoas que doavam esse sangue, nem o registro de quem doava esse sangue. Esse sangue também praticamente não era testado. Com isso, muitas pessoas se contaminaram com hepatite e outras doenças transmissíveis pelo sangue. A chegada da AIDS em 1981 contaminou milhares de hemofílicos em países onde já se utilizavam esse fator de coagulação. No Brasil, ainda praticamente não se utilizavam os fatores de coagulação. Aqui, o tratamento básico era o crio precipitado. Esse crio era produzido aqui mesmo com plasma, exclusivamente brasileiro. Com isso, aqui a contaminação, embora tenha sido muito grande, não foi tão grande como nos Estados Unidos. Os fatores de coagulação se mostraram uma faca de dois gumes. Eram importantes avanços no tratamento da hemofilia. Por outro lado, seu risco de contaminação era imenso. A partir do final dos anos 80, esses fatores de coagulação receberam o que se chama hoje inativação viral. Um processo químico e biológico elimina os vírus e os torna extremamente seguros e puros. Falamos dos fatores de coagulação plasmático, hemoderivados. Mais tarde surgiriam os recombinantes, que não utilizam os hemoderivados, ou seja, não são feitos à base do sangue, mas feitos em laboratório. Porém, o tratamento hoje
tanto com os plasmáticos como com os recombinantes, são extremamente seguros e eficazes. Hoje estão disponíveis. Eu mesmo tenho fator na minha geladeira para aplicar quando eu preciso. Por isso hoje vivemos muito melhor. Hoje é muito mais fácil a hemofilia não nos parar. Hoje é muito mais fácil viver de bem com a vida e com a hemofilia. Por isso, viva a sua vida. Como diria em filme, viver é uma tarefa urgente.